Eu sempre falo que você não alcança as tuas metas porque não existe conexão dessas metas com o teu propósito de vida. Muitas vezes, a maior parte das pessoas nem sabe qual é o propósito de vida delas. Não sabe quais são os valores que guiam a vida delas durante essa jornada toda que ela tem pela frente. E o meu objetivo hoje é ajudar você um pouquinho a achar esses valores, a tentar desenhar um pouquinho a tua missão de vida. Primeiro, nós vamos fazer um exercício mental e eu quero que você preste muita atenção, mas muita atenção nas minhas palavras. Que eu quero que você feche os seus olhos agora e se concentre na seguinte imagem: você está em um funeral, não é qualquer funeral. É o seu funeral. E neste funeral vão falar 4 pessoas sobre você. Vai falar alguém da sua família, né, da sua família direta, ou seu cônjuge, os seus filhos. Depois vai falar alguém do seu âmbito profissional, alguém com quem você trabalhou. Depois vai falar alguém da comunidade na qual você participa. Pode ser aquela comunidade da igreja, a comunidade do bairro que você deu suporte, enfim, qualquer comunidade que você esteja inserido. E a 4ª pessoa é um grande amigo seu que vai falar sobre você. E agora, o que eles vão falar? Preste bem atenção agora. É o que você gostaria que eles falassem sobre a pessoa que você foi. Não é sobre a pessoa que você é e nem sobre o que você fez até agora. É você projetar lá no final da sua vida aquilo que você gostaria de deixar como legado, tá bom? Nesse cenário, você vai imaginar o que eles vão falar de você. Quais são as ações que mais deixaram impacto nessas pessoas? Como que você era quando você estava nesses ambientes, né? Nos ambientes familiares, nos ambientes profissionais, na sua comunidade, com os seus amigos, tudo. Então, isso que você vai pensar. Você vai deixar rolar a sua imaginação de como você gostaria que as pessoas falassem de você quando você não estiver mais aqui. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar para as pessoas que ficarem aqui ao se lembrar de você? Não é com relação ao que você tem hoje, é em relação ao que você gostaria de ser. Se for necessário, pause um pouco esse vídeo e faça essa visualização, tá bom? Se quiser, escreva, chore, não tem problema. Faça o que for necessário. Depois da pausa, você volta e a gente continua. A partir dessa visualização, você tem algo muito poderoso em suas mãos. Se você fez certinho, você tem algo muito poderoso, que é o quê? O contato com os teus valores mais fortes. Se é aquele contato que você falou assim, eu quero que o meu marido, que o meu filho fale que eu fui uma esposa amada, dedicada, que eu fui uma esposa carinhosa, que os meus filhos se lembrem de muito amor, de muito carinho, de muitos momentos de diversão e de risada juntos. Que se lembrem de mim como uma profissional de competência, uma profissional de brio, que inspirava as pessoas, que auxiliava nessa comunidade em que ela estava inserida. Entende? Então você vai ter entrado em contato com todos os teus valores mais intrínsecos. E por que que isso é importante? Porque a partir desses valores que você pode então começar a definir uma direção de vida. Porque daí você pode olhar, opa, eu gostaria que tivessem esta impressão de mim. E a tua avaliação tem que ser como eu estou
hoje? Será que eu estou vivendo como eu gostaria de viver? De estar lá no final da minha vida, de ser lembrada no final da minha vida, ou eu estou fazendo coisas completamente diferentes disso? É isso que eu falo de você ter conexão. É muito fácil a gente no nosso dia a dia se perder, não parar e não pensar nas coisas que fazem sentido na nossa vida, nas coisas que vão dar significado para a nossa vida e para a vida das pessoas ao nosso redor. É esse core, esse centro, que deve ser a essência de qualquer propósito de vida, de qualquer meta que você gostaria de alcançar nesse ano ou nos próximos anos. É a partir dessa conexão, desse link entre o que você está fazendo hoje com o que você gostaria que se lembrassem de você, do seu legado, que vai fazer você convergir para um caminho que vai levar você àquilo que você gostaria. Combinado? E a partir daqui, então, a gente começa a falar sobre o segundo hábito das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. O segundo hábito fala justamente da primeira criação. Para você ser eficaz, é necessário que você tenha primeiro uma visão muito clara na sua cabeça daquilo que você gostaria de ser. Por isso ele começa esse segundo capítulo com essa visualização tão impactante, com essa visualização do teu legado, para fazer você pensar sobre as suas atitudes, os seus comportamentos, o seu estilo de vida hoje e o que você gostaria de deixar de legado. Então é essa congruência que ele procura nesse segundo hábito. E o segundo hábito é, primeiro, a criação na mente. Nós temos duas criações. É a criação da imaginação e depois a criação de fato, a execução dessa criação. A partir do momento que você tem uma visão clara do teu propósito de vida, de qual é o legado que você quer deixar, fica mais fácil você priorizar as atividades, priorizar as metas, definir as metas que fazem sentido, que tenham conexão com você, e não as metas de alguém, as metas de um cônjuge, as metas de uma família, as metas da empresa. Tem que ter conexão com você. Não é com mais ninguém, é com você. Então, essa primeira criação faz com que você tenha lastro, com que você tenha condições de saber priorizar, de saber identificar o que é importante para ser feito neste momento. E como ele já dizia lá no primeiro hábito, na verdade, na introdução do livro, ele já dizia que os 7 hábitos são, na verdade, princípios que guiam a vida das pessoas. Ele retoma aqui a questão dos princípios. Ele diz que as pessoas elas se dividem em pessoas que são orientadas por princípios e pessoas que são orientadas por circunstâncias. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando você tem uma visão clara do que você quer deixar como legado, quando você sabe a direção das suas metas e você visualiza aquilo, você criou aquilo na sua cabeça e está muito claro, fica muito mais fácil você definir as prioridades, porque você vai ter valores que estão orientando você. Então, essa é a orientação por princípios. Já a orientação por circunstâncias é muito fácil adivinhar o que é, né? A orientação por circunstância é justamente você se deixar levar pela circunstância na qual você está inserida. Vou dar um exemplo meu. Eu comecei a trabalhar muitos anos atrás e em algum ponto eu entrei numa empresa que eu admirava muito. E eu comecei lá como estagiária e fiquei 6 anos nessa empresa. Durante esses 6 anos, desde que eu fiquei como estagiária e depois saí dessa empresa, eu fui me deixando levar pelas circunstâncias do que era mais importante para a empresa. E isso eu fui moldando a minha carreira, os meus estudos, de acordo com o que eu achava que a empresa precisava. E não com aquilo que eu achava que eu precisava, que era importante para a minha carreira, para o meu legado lá na frente. Então, o que acontece? Eu acabei enveredando por um lado que não era muito o lado que eu queria, né?
fui lá pelo lado de finanças, o lado de número, quando na verdade eu adoro o quê? O comportamento organizacional, a estratégia de negócio, né? Todas essas questões ligadas às pessoas mais propriamente ditas. Então, isso é muito fácil acontecer. Isso pode acontecer em todas as áreas da sua vida. Pode acontecer na esfera profissional, pode acontecer na esfera familiar, tanto, né, na relação do cônjuge, quanto na relação pai, pai e filhos, quanto na relação irmãos. Pode até ser uma questão na relação da comunidade que você está inserida, né? Alguma coisa que você, putz, a comunidade está precisando disso, e se você tiver um perfil de rescuer, né, de salvador, você vai acabar enveredando por uma estrada que na verdade não tem muito a ver com o teu direcionamento, com aquilo que você quer deixar de legado. Então sempre é importante estar pensando nisso, ter este vínculo, estar focado nisso para que você possa tomar decisões acertadas e não perder tempo. Porque cada vez que você toma uma decisão que você te desvia do teu foco, você vai perder tempo, porque a hora que você perceber, opa, eu estou saindo, você vai ter que fazer o caminho de volta para ajustar a direção do percurso. O Covey também fala sobre alguns conceitos, 4 conceitos, na verdade: segurança, orientação, sabedoria e poder. A segurança está vinculada com o valor que você tem de si mesmo, ou seja, a confiança que você tem em si. E como essa segurança pode te dar direcionamento. Uma vez que você tem confiança em você, você consegue ter mais motivação, mais disciplina, mais correção de caminho para alcançar os teus propósitos. Já a orientação está intrinsecamente ligada às metas. Quando você tem a tua visão, o teu propósito de vida, sabe qual é o legado que você quer deixar, fica mais fácil você se orientar, definir prioridades, definir metas ligadas com os teus valores, com a tua essência. Já a sabedoria está ligada a tomar decisões, as decisões corretas, aprender com os erros próprios e com os erros dos outros. Então, a sabedoria é você poder discernir entre o que deve ser feito primeiro, quando você deve dar um sim, quando você deve dar um não, para que circunstâncias você vai estar aberta, vai estar querendo fazer parte e para quais circunstâncias você não vai fazer parte. São decisões, por isso, sabedoria. E o quarto conceito é o conceito do poder, mas não o poder que você exerce sobre uma outra pessoa, não, é o poder pessoal. O poder de você chegar para o seu cérebro e falar assim: eu vou acordar às 5 horas da manhã, e de fato acordar. É você chegar, eu vou às 2h30 da tarde fazer o planejamento da semana relacionado ao projeto X. E chegar às 2h30 da tarde e fazer o planejamento relacionado ao projeto X. Então, é o poder sobre a sua própria vontade. Eu trabalhei com uma pessoa que ela falava assim: a pessoa que é livre é aquela que domina as suas próprias vontades. Parece uma coisa paradoxal, né? Porque liberdade e domínio parece que são coisas que brigam, né? Alguém que domina é alguém que escraviza, por exemplo. Mas não. Quando você domina a sua vontade, você se liberta dela. Pensa comigo. Se você tem vontade de comer toda hora doces, gorduras, frituras, e você não domina a sua vontade, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa obesa e com problemas de saúde, com baixa energia, com problemas de autoestima. Se você tem vontade de ficar o final de semana inteiro largada no sofá, assistindo qualquer streaming que tem por aí ou apenas rolando a tela do celular, mas não tem domínio sobre essa vontade, o que vai acontecer com você? Você não vai ter bons relacionamentos, você vai ter baixa energia, vai ficar com dores no corpo, vai ficar com embotamento intelectual e não vai viver a sua vida.
Concorda comigo que você ter domínio sobre a sua vontade te faz uma pessoa livre? E quando você deixa a sua vontade livre, você se escraviza, porque vontade livre é igual a vício. Uma pessoa que não tem domínio sobre a sua vontade de beber, ela tem o vício do álcool. Uma pessoa que não tem domínio sobre a sua vontade de comprar é uma pessoa viciada em compras. Então veja que o autodomínio, o poder de você exercer aquilo que você acordou na sua visão é essencial. Mas você só vai conseguir exercer esse poder uma vez que esta meta que você quer alcançar esteja conectada com o teu legado de vida, com o teu propósito de vida e orientada pelos teus valores pessoais. Então, para a primeira criação, o que nós temos que usar? Nós fizemos o que no começo deste vídeo? A gente fez um exercício de imaginação. Então, é o lado direito do cérebro que nós estamos usando. É o lado da criatividade, é o lado onde tudo é possível. Se você pode imaginar, imagine. Retire qualquer obstáculo do teu caminho e imagine o que seria o mundo melhor para você, né? Imagine qual seria o dia perfeito para você. O que você faria? Imagine a pessoa que você vai ser quando você alcançar a meta que você está querendo, né? O que ela vai ser, como ela vai tratar as pessoas, como ela vai se sentir, como ela vai se vestir, o, quais são as pessoas que estarão ao redor dela, qual é o impacto que ela faz. Você está me entendendo? Então é o poder da visão, da criatividade. O hemisfério esquerdo vai ser utilizado sim, mas desde que você primeiro faça o seu trabalho com o hemisfério direito do seu cérebro. Porque depois que você criar algo que seja conectado com o teu legado, aí sim você vai utilizar o teu lado esquerdo, né? O teu lado esquerdo para poder executar, porque é esse lado que vai falar como que você tem que executar. Ele é mais analítico, ele é mais lógico, ele raciocina de maneira muito mais direta do que o lado direito, que é muito mais criativo. E como que o hábito 2, que é comece com algo em mente, se relaciona com o hábito 1 de ser proativo. O hábito 1 traz a reflexão de você ser responsável pela sua vida e não viver a vida de outra pessoa ou viver a vida que alguém gostaria que fosse daquele jeito, daquela maneira. É arcar com as responsabilidades das suas decisões. Se você está em um determinado local na sua vida hoje, em determinadas circunstâncias, podem ter acontecido diversas coisas que te levaram ali, mas também foram as suas decisões de agir ou suas decisões de não agir, as suas decisões decidindo fazer algo ou as suas decisões apenas não decidindo. Quando a gente não decide por algo, a gente também está decidindo. Está decidindo não fazer nada. E isso é uma decisão. E cada decisão traz uma consequência. Então, ser proativo, que é tomar a responsabilidade da sua vida nas suas mãos, e depois você vai criar, já que a vida é minha, a responsabilidade é minha, eu vou criar algo que eu quero deixar de legado e imaginar essa pessoa que eu serei a partir de agora. E daí sim vai ficar muito mais fácil de você desenhar metas e, consequentemente, alcançá-las. No hábito 3, nós vamos falar exatamente sobre a liderança pessoal. Como que você pode se liderar para alcançar as suas metas. Nos vemos lá.